Vamos responder algumas perguntas, que são muitas hoje. Uma pessoa se lembrou que numa manifestação de Mahindra, aqui no Morro do Cristal, ela falou que estavam presentes 24 anciãos. E uma pessoa está perguntando o que são esses anciãos, citados inclusive no livro do Apocalipse, no livro de João, do Apocalipse. O que nós chamamos de anciãos são aqueles seres que mantêm a sabedoria no seu mais alto grau de expressão. Então os anciãos não estão encarnados. Quando se fala em 24 anciãos, ou se fala em um ancião, ele não está encarnado. Porque encarnado, o grau de sabedoria não pode ser tão elevado. Então o ancião não está encarnado e ele é a expressão da mais alta sabedoria que nós podemos conhecer. Então existem os anciãos que trabalham nos planetas, existem os anciãos que trabalham em planos mais elevados. Esses anciãos que estão presentes neste momento são aqueles que tentam nos fazer recordar as coisas que nós já aprendemos e esquecemos. Porque nós não somos mais jovens. Nós temos milhões de anos de existência. E muitas coisas que aprendemos esquecemos. E são coisas que, se nós não tivéssemos esquecido, essas coisas estariam neste momento sendo postas em prática. E são coisas que devem ser postas em prática em momentos como esses, que estão se aproximando. Então esses 24 anciãos estão junto com Mahindra, trabalhando com ela, e enquanto ela faz o trabalho que tem que fazer nas nossas mônadas, ou nas nossas almas, esses 24 anciãos, com a sua presença, correspondem, representam esse conhecimento que nós não deveríamos ter esquecido e que eles têm meios de alguma forma, nos transmitir nos planos internos. Nas civilizações adiantadas, como por exemplo Mistritlan, neste planeta, em Mistritlan existe um conselho de anciãos. Então, em Mistritlan, que é uma civilização interna, não existe o que existe aqui na superfície da Terra. Essas civilizações são conduzidas por anciãos, por conselhos de anciãos. E esses anciãos têm o conhecimento não só da vida planetária, mas têm o conhecimento da vida solar, da vida galáctica. Então, algo como Mistritlan é bem conduzido, porque é conduzido por anciãos. Esses anciãos, que funcionam sempre em conselhos, eles são vinculados a conselhos menores e cuidam da formação e cuidam da instrução para esses conselhos menores. Conduzem vários processos vitais para o planeta, irradiam sabedoria e paz, e tudo isto é acessível àqueles que são receptivos. Um ancião não procura ninguém para passar conhecimento. Ele é o conhecimento, representa o conhecimento, está ali irradiando. Aqueles de nós que se abrem para esse conhecimento, então há uma comunicação e se pode eventualmente ter uma ideia de tudo aquilo que ainda podemos aprender. Uma característica desses anciãos é serem invisíveis, anônimos e silenciosos. Então são invisíveis, anônimos e silenciosos. E nós temos 24 deles aqui nos dias de Mahindra. Esses anciãos, em geral, terão um papel muito mais próximo do planeta nas etapas vindouras, depois da purificação da Terra. Esses anciãos se aproximarão um pouco mais para ajudarem, colaborarem com aqueles conhecimentos que nós vamos precisar para reconstruir a Terra e para reconstruir
aquilo que tiver de ser reconstruído, não só no sentido físico, mas principalmente no sentido espiritual. Principalmente no sentido espiritual, nos vários níveis de consciência da humanidade. E uma pessoa está pedindo que a gente fale um pouco mais sobre contemplação. Nós já falamos aqui várias vezes sobre isto e as pessoas se interessam mais por contemplação e mais por meditação do que por oração. Agora, ninguém consegue meditar enquanto a sua mente não está tranquila, porque meditação compreende uma mente tranquila. Então, antes de pensar em meditação ou de pensar em contemplação, que aí é preciso uma mente completamente enfocada na alma, nós teríamos que nos aperfeiçoar no estado de oração. A oração é aquilo que vai, além de outras coisas que sabemos, é aquilo que vai resolvendo todos os movimentos da nossa mente. A oração vai disciplinando a nossa mente. A oração vai formando a nossa mente para que um dia ela possa meditar e um dia ela possa tomar conhecimento da contemplação. Porque quem medita é o ser, quando a mente se aquieta. E quem contempla é a alma. Então, para nós tomarmos consciência da contemplação, precisa que a gente já esteja muito coligado com a alma. E o que nós chamamos de contemplação é quando a alma fica voltada para o espírito, voltada para a mônada. Então a alma é que contempla a mônada. E uma alma que está em contemplação é uma alma que está num estado evolutivo bastante adiantado. Porque ela contemplando a mônada, ela vai ter oportunidade de chegar cada vez mais perto deste núcleo cósmico nosso. Então, por que a gente diz que uma Teresa de Ávila contemplava? Porque nós falamos incorretamente. Não é Teresa de Ávila que contemplava. Quem contemplava era a alma de Teresa. Teresa tinha consciência disso. Então, enquanto sua alma contemplava, ela que estava muito ligada com a sua alma, ela passava pela experiência da contemplação. Mas era a alma que contempla, não é Teresa. Teresa está coligada com a alma e, portanto, vivendo a contemplação, que é a alma que está fazendo. E assim outros contemplativos que existiram e que existem ainda. Agora, esta pessoa pode aproveitar mais se for estudar um pouco no glossário esotérico. Então ela estuda, por exemplo, alinhamento é a primeira coisa que devia estudar. Alinhamento. Tem um item lá, alinhamento. Depois de saber o que é o alinhamento, como se faz o alinhamento, como nos alinhamos, aí ela vai procurar os itens que falam da oração. Há várias páginas sobre oração. Então, ela depois de ver o que é alinhamento, ela vai buscar oração. Depois que ela se compenetrar do que é alinhamento, do que é oração, que a gente começa a se alinhar e começa a orar, aí ela vai ver o que é meditação, que é outro grau. E aí ela já vai ver o futuro dela, que é meditação, se ela ora. Depois ela vê o que é meditação e depois vai ver o que é contemplação. E assim tem toda a sua trajetória, que pode ser mais ou menos longa, dependendo do nosso empenho, dependendo da nossa entrega. Porque estas coisas não se dão no tempo material. Essas coisas se dão no tempo real, que é outro tempo. Quando você está orando, você está no tempo material. Então você ora 2 horas, 3 horas, 10 minutos. Você está se baseando no tempo material, na oração. Quando acontece a meditação, você já perde a noção do tempo. A mente está tranquila, então o tempo não passa. Não há consciência do tempo na meditação. De forma que, se a pessoa meditou, aparentemente, em 5 minutos, naquela experiência podem ter passado uma eternidade. É outro tempo, compreende?
Então quem entra em meditação não está no mesmo tempo em que nós estamos. Isto é uma experiência bastante importante para quem está encarnado em um cérebro físico e de carne. Estando encarnado num cérebro de carne, um cérebro animal, e passar pela essa experiência de perder a noção do tempo, e quando volta da meditação não sabe quanto tempo passou, isto é uma experiência bastante importante para nós, que somos muito condicionados pelo tempo físico, pelo tempo material, e baseamos tudo nesse tempo tão ilusório. Há pessoas que fazem cálculo de anos e anos para fazer as coisas. Se meditassem, aquilo podia acontecer no interior delas em segundos. E elas vivem vidas para fazer uma coisa. Na meditação, aquilo se faz em segundos, aquilo se faz em outro tempo. E nós podemos fazer essas experiências, podemos viver a meditação, podemos viver a contemplação, mesmo encarnados. E há pessoas que são criativas, há pessoas que são meio artísticas, há pessoas que são místicas, então vivem para isso. Mas nós que somos práticos, vivemos com o relógio, com o calendário, não é? Com as datas, com os anos que passam, e os anos vão passando e quanto mais práticos somos, mais vamos nos sentindo velhos. Enfim, vamos mergulhando numa série de mentiras, numa série de ilusões. Então é muito importante a gente receber essas perguntas, porque vem a oportunidade de nos lembrar de certas coisas. Já que os anciãos estão presentes em número de 24, é bom que a gente se abra para se lembrar das coisas. E de repente eles fazem nos lembrar de coisas mais essenciais para esse momento. Sim. Então, todos esos cursos que se hacen para hacer meditación, para desarrollar... Não é isto que a gente disse. Ninguém está dizendo que não deve se aprender a fazer meditação. E tudo isso que se ensina sobre meditação pode estar correto. O que nós precisamos saber é o que devemos fazer. Será que nós já aprendemos a orar? Será que nós já oramos? Será que nós já temos a experiência da oração? Será que a oração já nos preparou para a meditação? É uma questão que a gente tem que responder para si. Então aí é muito mais efetivo que a gente se ponha a orar, porque no processo de oração nós temos a consciência e os sinais de que chegou a hora de fazer outra coisa, mas isto é a oração que nos indica. Não é uma pessoa que diz, vá aprender a meditar. E aí você paga uma mensalidade para no instituto ir aprender a meditar. Imagine que mentira nós vivemos. Então nós estamos todos convidados neste momento pela hierarquia a orarmos. Porque o que nós precisamos neste momento, sem exceção de nenhum de nós, é orar. E cada um de nós que for orar, vai se encontrar naquele grau de oração que lhe corresponde. E naquele grau de oração que lhe corresponde, ele vai ter as indicações corretas para estes tempos que estão acontecendo. Aqui uma pessoa está perguntando o que Jesus fez. Porque ela viu o filme que foi projetado, Jesus de Nazaré, e ficou muito impressionada. Nós não vamos aqui falar sobre Jesus porque teria muito o que falar. E o planeta estava para ingressar em uma crise definitiva. O planeta estava já para ingressar num declínio. Por causa do karma negativo da humanidade, que chegou num ponto em que o planeta ia começar a declinar. E Jesus, um ser que conhecia muito a Terra, havia tido várias encarnações na Terra, conhecia muito isto, e tem uma história um pouco misteriosa. Jesus aceitou as consequências de receber uma parte do Cristo e com isto pedir a regeneração do planeta, para que o planeta não tomasse uma fase decadente. E ele aceitou as consequências, porque ele sabia
que ia terminar aquela vida sua daquele jeito. Porque aquela foi a resposta que a humanidade deu. Vocês conhecem a história, já viram no filme. Então ele aceitou tudo aquilo, aceitou, sabia que aquilo ia acontecer e aceitou isto. Então, a uma certa altura da sua vida, ele foi ao Rio Jordão e João o batizou. Isto é, João foi ali testemunha de que entrou em Jesus o Cristo. Em que proporções, não sabemos. E a partir daquele momento começou o trabalho que vocês conhecem. E assim obteve-se a redenção de uma parte do karma que não ia permitir que o planeta continuasse. Por isso é que ele é chamado um salvador. Houve outros salvadores, cuja história nós não conhecemos. Talvez a gente conheça a dele, porque é o que está mais ligado à nossa época, é aquele que está mais ligado, não, àquilo que influiu sobre toda a história daí por diante. O planeta conseguiu estar funcionando aqui até hoje por causa desta oferta, que foi aceita pela criação, foi aceita pelo universo, porque o universo, podendo, salva um planeta. E Jesus era um intermediário naquele momento, isto é, talvez fosse o único naquele momento que pudesse servir de instrumento para isto. De forma que ele não só deu a sua vida, coisa que seria o de menos, porque o que é uma vida em centenas, não é que a gente tem. Mas não é porque ele deu a vida, mas ele deu outras coisas. Como, por exemplo, estar numa evolução superior e, ao invés de ir para uma evolução superior, ficar aqui sendo crucificado e lidando com bandidos. Então, isto é uma coisa que para nós é uma espécie de referência. Mas aqui tem um depoimento de uma pessoa orante a respeito de um fato que aconteceu com as orações. Foi durante as 150 contas da Ave Luminosa. Ela estava fazendo as 150 contas. E ela estava fazendo as 150 contas, orando pela África e pelos mais necessitados. Em certo momento, ela orando, começou a visualizar um ser que vivia em condições infra-humanas e que estava completamente nu e acorrentado. E esse ser estava mesclado com um pavilhão onde havia uma colônia psiquiátrica. Isto se dava no plano astral, naturalmente. Ele estava numa colônia psiquiátrica que ela havia visitado há um tempo atrás, na sua vida de desperta. Porque tudo que existe aqui na vida de desperta existe no astral. Então ela, no plano astral, entrou nesta colônia psiquiátrica, que era o astral de algo que existe aqui. Provavelmente era um hospício, mas ela entrou, foi lá no astral. E havia lá pacientes psiquiátricos muito perigosos. O pavilhão onde eles estavam parecia uma cova, em precárias condições de higiene. Durante a oração da Ave Luminosa, aquele ser que ela viu lá, um ser, como ela descreve, em condições infra-humanas, durante a oração, esse ser se voltou para ela e se mostrou como estava todo acorrentado. Ela não compreendeu por quê, mas ela ali começou a orar por ele pessoalmente. Dentro do sonho, ela começou a orar com ele pessoalmente. Não compreendeu por quê, mas ela se firmou na oração por ele. Quando ela subiu ao morro para o trabalho com Maindra, este ser veio na sua mente, lá no trabalho com Maindra. E ela então se lembrou do sonho, se lembrou do ser,
E ele ficou muito presente na frente dela durante o trabalho. E ela viu ali que era como se Maindra lhe dissesse: entra naquele pavilhão onde você viu tudo aquilo que estava acontecendo. Entre lá. E ela então entrou. E aí se encontrou num lugar muito escuro, desolado, ouvia fortes gritos, como se fosse um inferno. E ela então, naquela situação, isso tudo ali no morro, quando estava, ela imaginou que rosas brancas se desprendiam do coração de Maindra, e ela então imaginou isso, começou a recolher as rosas brancas do coração de Maindra e colocou as rosas brancas na entrada do pavilhão psiquiátrico. Veja que isso se passa em outras dimensões, que a pessoa está em muitos lugares ao mesmo tempo, está tendo muitas ações diferentes. Então, ela imaginou que rosas brancas estavam se desprendendo do coração de Maindra e ela começou a colocar essas rosas na entrada do pavilhão psiquiátrico. Ela deixou as rosas ali na entrada do pavilhão e se foi embora. No outro dia, quando ela voltou ao Morro do Cristal, a imagem voltou à consciência dela. E ela viu que as rosas haviam sido juntadas, alguém tinha juntado as rosas não estavam mais ali, na entrada do pavilhão. E a sala no pavilhão estava limpa, vazia, havia luz, e ela não sentiu mais nem desolação e nem gritos dentro daquela sala. E quando ela olhou ali para um canto, ela viu aquele ser, só que agora ele estava em paz, sentado, nu, no solo e com as rosas na mão. Estava tudo quieto e ele estava em paz, com as rosas na mão. Então veja o que pode ser um processo de oração. O que a oração pode produzir na vida interior de uma pessoa. Como isto pode acontecer. E ela então estava orando pela África e orando pelos mais necessitados. Com as 150 contas aconteceu toda esta história, que se prolongou durante 2 dias e que teve uma determinada conclusão. Então veja que ali a gente vê que aquele que estava acorrentado e que estava naquele lugar, continuou naquele lugar. Mas muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram e ele foi instrumento para que essas coisas todas mudassem. Enfim, nós na lei do serviço temos oportunidades de servir em vários planos, em vários níveis. E às vezes estamos dispostos a servir no plano físico e a partir daí começamos a servir em outros planos. Começamos a entrar em outros tipos de serviço e de trabalho. Toda essa história que ela contou é muito compatível e muito própria daquilo que se passava no morro quando Maindra pedia que a gente orasse pelas almas perdidas. De forma que este ser simbolicamente acorrentado e aparentemente perdido chegou a conhecer a paz, chegou a conhecer uma outra situação. Então nós não sabemos como pode ser o percurso de uma oração nossa. Uma oração nossa pode fazer um certo percurso e agir lá adiante, sem que a gente tenha consciência do que a oração está fazendo. Mas às vezes, para nossa instrução, podemos ter consciência do efeito da oração, para nós aprendermos. E a gente aprendendo certas coisas tem mais ânimo para orar. Porque realmente parece que a humanidade não compreendeu ainda o que é a oração. Porque se a humanidade orasse, o mundo não estaria como está. Porque a humanidade não ora, portanto, certas coisas que devem ser resolvidas no mundo não são resolvidas. Porque tudo aquilo que dentro das leis terrestres, tudo aquilo que dentro das leis humanas,
Tudo aquilo que dentro das forças materiais não é possível fazer, a oração pode. Porque a oração não está subordinada ao mundo material. Quando você ora com o coração, aquilo é algo que sai e que vai fazer algo, que vai criar. Então, quando se pede ore, você pode ter um motivo para orar, como ela tinha, 2 motivos. Ou você pode não ter motivo algum, você pode estar orando por orar. E a diferença é que, se você ora por um motivo, aquela oração vai para uma direção determinada, até certo ponto. Se você ora por orar, aquela oração pode ser levada para onde é mais necessário. E que nós nunca sabemos o que é mais necessário. A carência é mundial, é planetária, é geral. Agora, o que é mais necessário dentro da carência, isso nós não podemos saber. Então, se você ora gratuitamente, se você ora sem motivo, se você ora por orar, você está oferecendo, você está lançando algo que pode ir para onde é mais correto do que se você enviasse para algum lugar. Então a gente sempre acrescenta isto, porque há pessoas que encontram motivo e há pessoas que encontram ânimo, há pessoas que encontram decisão para orar sem pedir nada. Difícil uma pessoa faça isso. Porque se ela ora pedindo coisas para si, ela ora horas até porque ela quer receber aquilo. Mas orar sem nada pedir, isto não é para todos não. E essas orações são realmente preciosas, porque elas não são dirigidas, elas são criadas e ofertadas. E aí, há seres da hierarquia, há seres até angélicos, que conduzem essas orações, que conduzem esses impulsos para onde eles estão vendo que é mais urgente e necessário. E uma pessoa, veja, quebrou os ossos do calcanhar, depois quebrou o pulso esquerdo e depois quebrou o pé. E ela quer saber por que quebrou tantas coisas desta forma. Quando são quebrados os nossos ossos, é porque não houve outro sistema para romper com certas cristalizações nossas. Às vezes nós temos processos tão cristalizados que só quebrando um osso, que é uma coisa mais dura que existe no corpo, só quebrando um osso que isso pode abalar essa cristalização. Eu não estou dizendo que todas as vezes que a gente quebre um osso é por isso. Pode ser por muitas outras coisas. Mas, de um certo ponto de vista, quando nós chegamos a quebrar um osso, é porque não houve outra forma de quebrar em nós alguma coisa muito cristalizada. E se o osso foi quebrado na mão, é porque nós tínhamos atividades com a mão, nas nossas ações simbólicas com a mão, temos algumas coisas cristalizadas que temos que mudar. Se quebra o pé, é porque você caminha de uma forma cristalizada, você tem que mudar o seu caminhar. Você tem que caminhar na vida de outro jeito. Então, se rompe o osso do pé, isto dá um efeito inconsciente, isto dá um sinal, isto dá um impulso de você romper o seu modo de caminhar, o seu modo de caminhar na vida. Então, se essa pessoa quebrou 3 coisas, uma em seguida da outra, foram quebradas 3 cristalizações. Ela reflita um pouco sobre isso, peça a luz, porque ela deve ter sido liberada de alguma coisa. Às vezes a gente ouve falar em certas coisas que a gente é pego assim um pouco desprevenido e precisa fé para aceitar. Porque às vezes a gente não foi formado para aceitar certas coisas. Às vezes a gente vem de uma tradição cultural completamente diferente. A gente vem de um código genético animal. Então, às vezes, temos dificuldade em aceitar certas coisas que não são materiais. Nós temos dificuldade em acreditar em coisas que estão em outras leis.
E um aluno de um instrutor pediu que ele fizesse um milagre para ele poder acreditar nas coisas que ele ensinava. E ele disse: se você fizer um milagre, aí eu vou ter fé no que você está dizendo. Aí o instrutor fez um milagre na frente dele. E aí o aluno disse: agora eu acredito. Agora eu estou pronto a receber todos os seus ensinamentos. Pode me falar as coisas mais difíceis, que agora eu acredito que você fez um milagre. Mas aí o mestre apontou a porta e disse: agora você pode ir embora, porque eu não vou te ensinar mais nada. Eu não estou precisando mais de ti. Pode sair. Bonita história, não? Então isso é a questão da fé, não? Porque se nós não podemos compreender alguma coisa, pelo menos não a rejeitemos. Pelo menos coloque lá numa gaveta e diga: bom, um dia isto vai se esclarecer. Mas nunca diga: eu não acredito, porque não existe coisa que a gente possa pensar que não exista. Tudo aquilo que a gente chega a pensar existe. Não existe coisa que você possa imaginar, pensar. Não existe coisa que venha à sua mente que não exista. Pode não existir no mundo em que você está. Pode não existir no ambiente em que você vive. Pode não existir nas leis que você está vivendo, mas em algum lugar existe, porque na sua mente não pode surgir uma coisa que não exista. A mente só traz o óbvio. A mente só traz o que é conhecido. Então tudo o que passa na sua mente existe. Então se você recebe uma coisa, nunca diga: não acredito, porque aquilo existe, senão não podia passar pela sua mente. Isso é um princípio de fé. Mas aí esse aluno, ensinaram para ele a porta que ele fosse, porque talvez naquela encarnação já tenha chegado num teto e dali não ia mais passar. E quais os sinais que o novo código genético já foi implantado numa pessoa? O novo código genético não tem nada a ver com agressividade. Então, se o novo código já está implantado, a agressividade vai desaparecendo, desaparecendo até sumir. A agressividade é uma coisa do DNA, é uma coisa do nosso código genético atual, que é animal. Então, a agressividade é deste código. O novo código genético não traz agressividade. Então, uma pessoa vai se tornando cada vez menos agressiva, até se tornar não agressiva. Há sempre um restinho do código velho, porque o código velho não sai e a gente fica vazio e entra o novo, não. O novo vai sendo colocado e o velho vai sendo eliminado. O novo vai desenvolvendo e o código velho vai sendo encaminhado. Não vão conviver os dois. Então, é um trabalho gradual, é um processo gradual. Você já pode estar recebendo o novo código, mas ainda é agressivo. Porque o DNA não saiu de todo. O DNA ainda está aí no lugar dele, porque é físico. E a característica é que você vai ficando cada vez menos agressivo. E o novo código, além de trazer a não agressividade, ele traz a intuição. Então, à medida que o código novo vai sendo implantado, a pessoa vai se tornando menos agressiva e mais intuitiva. Porque no novo código nós seremos intuitivos e não seremos agressivos. Essas são algumas características. E se nós estamos recebendo um novo código, se nos observarmos, podemos nos observar que sempre que a gente usa agressividade, começa a se sentir mal. E quando a gente começa a pensar muito, muito, muito e não entregar para a intuição, a gente começa a ficar com dor de cabeça.
Então é sinal que você tem que mudar o sistema. Você vai deixando de ser agressivo, que aí você contribui para o novo código se implantar. E você vai buscando perguntar dentro de você as coisas. Vai desenvolvendo a sua intuição. Vá amando a sua intuição. Aí você está contribuindo para o novo código se instalar. E uma pessoa diz que nos últimos tempos ela se sente mais leve e ela, de uma certa forma, está percebendo que muitas coisas kármicas estão ou sendo removidas ou sendo muito aliviadas. Se isto é real. Sim, isto pode ser real, porque isso são sintomas de que a gente recebeu misericórdia. A misericórdia é um processo cósmico, universal, e que pode ser usado com a gente. E na misericórdia, esse trabalho kármico começa. Esse trabalho kármico é mesmo transformado. E muitas coisas que dentro do karma material estavam para acontecer, com a misericórdia, isto pode mudar. E há certas pessoas que têm uma sensibilidade que se sentem mais aliviadas. Aliás, aqui no ciclo de Mahindra, ela revelou que estava havendo um trabalho no nosso karma. E que uma das coisas que ela tinha trazido era um alívio do nosso karma. Era uma remoção do nosso karma. Isto não está dentro das leis terrestres. Isto nas leis terrestres não é possível. Porque a lei do karma material é uma lei de equilíbrio aqui. Mas não é possível aqui, onde é um planeta kármico. Mas isto é possível sim, em outras leis, em outros planos, em outros mundos. E uma das coisas que ela trouxe nesse seu trabalho aqui, ela trouxe esta misericórdia para o karma. E todos aqueles que foram tocados por essa energia terminaram aquele ciclo com um karma mais leve. Repito, isto não está nas leis desta terra, mas isso está naquilo que se chama lei do milagre, que é uma aplicação de uma lei superior, aonde só existem leis materiais. Se aplica uma lei superior, então se pode mudar o karma. E uma pessoa está perguntando como é que a gente sabe o nome cósmico. O nome cósmico, ele diz respeito a uma certa tarefa cósmica. Então quem não tem uma tarefa cósmica não pode ter um nome cósmico. O nome cósmico representa a tarefa cósmica. Então nós vamos ter um nome cósmico, ou vamos saber o nosso nome cósmico, é quando tivermos uma tarefa cósmica e que estamos envolvidos com aquela tarefa. Então temos um nome. No cosmos não há necessidade da gente ser conhecido por um nome, mas o nome mostra a tarefa. Então isto é um nome cósmico. Agora, nós só podemos saber o nosso nome cósmico quando estivermos servindo dentro de um processo cósmico. Enfim, servindo ao plano evolutivo. Porque o plano evolutivo existe nesta Terra. Muitos de nós estão servindo o plano evolutivo. E o nome cósmico é para aqueles que estão com uma tarefa evolutiva. E saber qual é o nome cósmico é quando a gente tem consciência da tarefa que está fazendo entre os irmãos do cosmos. Agora, há seres que recebem a graça de saber o seu nome cósmico, porque de alguma forma ele soube, não foi ele que encontrou o nome cósmico, ele soube o seu nome cósmico. Existe, isso pode acontecer. Isto é para estimular o ser a começar a entrar na vibração da próxima tarefa dele, para ele ir se adaptando à vibração daquilo que é a sua tarefa. Porque encarnados
e estar numa tarefa cósmica, isto precisa uma grande adaptação. Então, saber o nome cósmico nos ajuda a nos adaptar a uma tarefa que não foi dada nesta Terra. Então, muita gente que não tem possibilidade de saber qual é o seu nome cósmico pode saber. Alguém pode lhe dizer, ou ele pode ser revelado internamente. Mas é para ele ir se adaptando à vibração de uma tarefa que ele deve estar desenvolvendo, ou que já está desenvolvendo e precisa de um estímulo para se colocar melhor ali. Aqui uma pessoa está perguntando a respeito de uma cidade que é tida como uma cidade esotérica aqui no Brasil. E que ela foi lá conhecer essa cidade e sentiu muito sofrimento lá. E ela nem pôde ver as belezas das cidades históricas direito, porque ela sentiu lá muito sofrimento. Então, quanto mais histórica é a cidade, maior o concentrado de sofrimento ali. Porque a Terra é um planeta de sofrimento, a Terra é uma escola. Quanto mais velha a cidade, quanto mais tradicional, quanto mais importante historicamente, maior o concentrado de sofrimento ali. Então, quem olha as coisas na aparência, chega numa cidade histórica e diz, oh, que beleza, que casinhas diferentes, né? Sim. Mas quem tem sensibilidade, chega ali e encontra mais sofrimento do que numa cidade moderna. Porque a cidade moderna não se passou tantas coisas como se passou ali. Então, quanto mais histórica a cidade, mais acúmulo de coisas tem ali. E nós, em vez de sabermos tratar as cidades antigas, limpando-as, nós confirmamos que elas são um conjunto de sofrimento. E tem gente que pinta até estátua toda quebrada e acha que isso é uma grande coisa. Quer dizer, uma coisa, um prato completo para você deixar o ambiente carregado em uma cidade histórica, em uma cidade antiga. Quando nós devíamos estar aliviando as coisas, não confirmando aquilo que é passado. Mas aqui na superfície da Terra nós cultivamos o passado e nós não sabemos o que fazemos. Porque o passado é para ser deixado lá onde está e nós estarmos no presente. Mas na superfície da Terra, tudo aquilo que é passado tem às vezes mais valor do que o eterno presente. Deixa-se de estar no eterno presente para estar no passado, recordando o passado e vivendo do passado.